Olhem só para essa paisagem. Cada montanha, cada vale, tudo isso conta uma história. Uma história escrita numa linguagem de milhões de anos. É a linguagem das rochas, sabe? A fundação do nosso planeta. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai se transformar em uma espécie de detetive geológico. E a nossa missão? Bom, é aprender a ler a história da Terra, decifrando os segredos que estão guardados nas pedras, literalmente debaixo dos nossos pés. Pensa bem, épocas inteiras da história humana, como a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, elas foram definidas justamente pela nossa relação com os minerais. Das ferramentas mais antigas até o celular que está no nosso bolso, está tudo conectado a elas. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pelo básico, entendendo a diferença entre rochas e minerais. Depois vamos mergulhar nas rochas que nascem do fogo, naquelas formadas pelas camadas do tempo e nas que são transformadas pela pressão. E ainda vamos ver como elas guardam as histórias da vida antiga para no final a gente amarrar tudo isso. Ok, para começar, vamos direto ao ponto. Qual é a diferença fundamental entre um mineral e uma rocha? Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos pensar assim: um mineral é como se fosse o ingrediente básico de uma receita. É uma substância pura, sabe? Formada por processos naturais ao longo de milhões de anos, lá na crosta terrestre. E a rocha? A rocha é o prato pronto. É a combinação, o agregado de um ou mais desses minerais, todos eles juntos, formando uma massa sólida. O granito é um exemplo perfeito para a gente entender isso na prática. Se a gente olhar bem de perto, não é uma cor só uniforme. Dá para ver vários grãozinhos, cristais de cores diferentes. E por que isso? Porque o granito não é uma coisa só. Ele é um agregado de vários minerais. E aqui estão os ingredientes do nosso prato. A receita do granito tem 3 minerais principais: o feldspato, que geralmente é rosa ou branco e dá aquele brilho; o quartzo, que são esses grãos mais transparentes, meio cinzas, e é super resistente; e a mica, que são aqueles pontinhos ou lâminas pretas que brilham. Juntou tudo isso? Pronto, temos o granito. Agora, um ponto super importante: quando esses materiais todos têm valor econômico, a gente passa a chamar de minério. Por exemplo, a bauxita, de onde tiramos o alumínio, ou a hematita, que é a fonte do ferro. São exemplos perfeitos de como a geologia move a nossa indústria, a nossa economia. E já que a gente está falando de como as rochas se formam, vamos para a nossa primeira grande família, aquelas que nascem, literalmente, do fogo, do resfriamento do magma. Nas rochas magmáticas, o local onde elas se formam faz toda a diferença. Basicamente, temos as intrusivas e as extrusivas. Pensa nas intrusivas como algo que está assando lentamente lá dentro do forno da Terra. No fundo da crosta, o magma esfria bem devagar, o que dá tempo de sobra para cristais grandes se formarem. Já as extrusivas são o oposto. A lava é jogada para fora por um vulcão e esfria quase que na hora, em contato com o ar ou a água. E essa rapidez toda não deixa os cristais crescerem. E aqui a gente vê essa diferença de forma brilhante. Na esquerda, o granito, uma rocha intrusiva, com seus cristais bem visíveis ao olho nu, resultado daquele resfriamento lento. Na direita, o basalto, uma rocha extrusiva. Repara como a aparência dele é muito mais homogênea, com grãos fininhos. É o resultado do resfriamento super rápido na superfície. E essa formação rapidíssima pode criar paisagens inteiras. O arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo, é feito principalmente de basalto, formado por uma atividade vulcânica muito antiga lá no fundo do oceano. Agora, vamos mudar completamente de cenário. A gente sai do calor intenso e vai para um processo que é movido pela paciência, a formação das rochas sedimentares. A formação das rochas sedimentares é uma história de pura paciência. Olha só, tudo começa com rochas que já existem sendo desgastadas pelo clima, um processo chamado intemperismo. O vento e a água vão quebrando tudo em grãozinhos, os sedimentos. Esses grãos viajam, carregados por rios e ventos, até que eles se assentam em um novo lugar, tipo o fundo de um lago. Aí, com o passar de milhões de anos, mais e mais camadas vão se acumulando, e o peso de tudo isso lá em cima vai esmagando as camadas de baixo, cimentando os grãos e transformando tudo aquilo numa nova rocha. E o resultado é esse aqui. Essas camadas, que a gente chama de estratos, são a marca registrada das rochas sedimentares. Cada camada é como uma página num livro de história, registrando como era o ambiente ali numa época específica, há milhões de anos.
A nossa jornada agora nos leva para as profundezas da Terra, um lugar onde a rocha não chega a derreter, mas se transforma completamente. A palavra é metamorfose, que significa mudança de forma, e é exatamente isso que rola. Imagina pegar qualquer rocha, seja magmática ou sedimentar, e levar ela para as profundezas da crosta. Lá, ela vai ser cozida por um calor e uma pressão absurdos, mas sem derreter. É como fazer um bolo. Os ingredientes originais se reorganizam, os minerais se recristalizam e o resultado é uma rocha totalmente nova, com texturas e aparências únicas. Mas as rochas não contam só a história geológica do planeta, não. Elas também guardam os segredos da vida. E aqui tem uma conexão fascinante. Lembram daquele processo lento, em camadas das rochas sedimentares? Pois é esse ambiente gentil que é perfeito para criar fósseis. Um organismo assoterrado aos pouquinhos, protegido da decomposição. Já nas rochas magmáticas, o calor ia derreter tudo. Nas metamórficas, a pressão ia esmagar qualquer vestígio. É por isso que as rochas sedimentares são verdadeiros baús do tesouro da vida antiga. O processo de fossilização é quase um milagre. Como dá para ver na ilustração, tudo começa quando um animal morre perto da água. O corpo dele precisa ser soterrado bem rápido por sedimentos, como areia ou lama, para ficar protegido. Com o passar de milhões de anos, mais e mais camadas se acumulam por cima. A pressão imensa, junto com processos químicos, transformam os sedimentos em rocha e, finalmente, os restos do animal em um fóssil. Uma fotografia de pedra de uma vida que existiu há muito tempo. Ufa, a gente cobriu bastante coisa, né? Então, vamos organizar as ideias principais para deixar tudo bem claro. Então, aqui está o essencial. Magmáticas nascem do fogo. Sedimentares são formadas pela pressão do tempo, em camadas. E as metamórficas são transformadas pelo calor e pela pressão. 3 famílias, 3 processos, 3 histórias diferentes sobre como o nosso planeta funciona. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que alguém vira uma montanha, um penhasco ou até uma simples pedra na rua, vale lembrar que aquilo é um arquivo do tempo profundo. O que será que aquela rocha já testemunhou? As respostas, elas estão lá, esperando para serem lidas.